Olá, senhores telespectadores, bem-vindos ao especial de domingo do Terceira Dimensão. Hoje com uma voz bem conhecida dos palcos açorianos, o cantador José Luciano Esteves. Olá! Olá, Cátia. Bem-vindo. Muito obrigado. Posso-te tratar por Zé? Não Exatamente. posso? As pessoas não sabem, mas eu andei contigo ao colo. É verdade. Portanto, estamos entre família. Zé, como é que um jovem como tu, com tantas inspirações que nós temos hoje em dia, vindas de outro lado, vai buscar a cantoria como hobby? É verdade. Às vezes até eu próprio parece que é mentira que me iniciei nesta coisa da cantoria. Mas eu sempre desde muito pequenino tive uma paixão especial pelas nossas tradições. Não só pela cantoria, mas pelo carnaval, por tudo o que envolvesse a nossa tradição e a nossa cultura. Não era daquelas pessoas que iam de propósito ver uma cantoria, mas se por acaso acontecia passar um lugar que havia cantoria, gostava e interessava-me, talvez um pouco mais qualquer normal nos miúdos da minha idade na altura. Depois também foi uma coisa que já veio um pouco no sangue. Parte da família, da minha família materna, o meu avô, o meu bisavô, um irmão do meu bisavô, também tinham, não eram cantadores, mas tinham esse gosto pelas cantigas e tinham perfeitamente a noção da rima e cantavam naqueles terços, naquelas matanças, também nas suas brincadeiras, faziam comédias de carnaval também e foi assim. Depois lancei-me e agora espero que não seja para parar tanto em breve. Mas tu tiveste a oportunidade de conhecer o teu avô materno? Não, o meu avô materno morreu ainda antes de eu nascer, portanto é que eu costumo dizer que é uma coisa que vem mesmo no sangue, uma coisa mesmo, pode-se dizer, hereditária, que isso acontece não só comigo, mas também com muitos outros cantadores. Por exemplo, temos o caso do Marcelo, do Raminho, que o avô era cantador, o Caneta, e o Luís Carlos Ferreira, o filho do Ferreirinha, muitos cantadores que vêm já de família. Eu não fui de família de cantadores, não posso dizer que vim de famílias de cantadores, mas na minha família muita gente tem o dom da rima e eu fui talvez às vezes eu costumo dizer que fui o mais desavergonhado, não tive vergonha e fui para cima do palco cantar. Sim, porque não se pode ter vergonha, não é? Isso não se pode. No princípio não era tanta vergonha, mas mais a responsabilidade. Eu estava habituado a subir um palco só no carnaval e é totalmente diferente, levamos tudo ensaiado, a gente abre o pano e já sabemos perfeitamente o que é que temos que fazer. Ali não, ali é mesmo tudo de improviso. A gente não se pode combinar nada, não se pode ensaiar, é óbvio que podemos nos instruir e tudo para estarmos mais certos. Por exemplo, se eu for cantar uma freguesia, imagino 5 ribeiras, tento saber sempre um pouco sobre aquela freguesia, da história dos seus cantadores falecidos e essas coisas, mas não é nada que se possa ensaiar, nem com os companheiros, nem para nós mesmos, porque a cantoria não se faz sozinho. Eu nunca sei o que é que o meu parceiro vai dizer, nunca sei para onde é que ele vai entrar, o que é que vamos falar. Também costumo dizer que é das coisas mais ingratas que fazemos na vida. Há dias em que parecemos que vem tudo à cabeça e há outros dias que vamos para aí para cima e a cabeça está completamente vazia. Portanto, não é uma coisa, não é como ir para um trabalho e ter os métodos de trabalho. Ali não há métodos, ali é tudo mesmo de improviso. Sendo a cantoria uma tradição e está sempre mais ligada a pessoas com uma certa idade, como é que um jovem se apresenta, como é que um jovem começa a entrar nesses círculos, como é que se começa a dar os primeiros passos? Tu tiveste pessoas que te ajudassem, foi fácil entrar dentro desse ambiente ou alguém te colocou algumas dificuldades para começares a ser cantador? Não, isso felizmente os jovens, cada vez mais, há mais jovens não só a cantar, como a ouvir cantoria. Frutos também da primeira vaga que houve de novos cantadores, falo da Maria Clara, do António Isidro, do Bruno Oliveira, do Fábio Eurico. Mais tarde depois apareci eu, o Lénio, o Samuel, mas mais na primeira vaga, falo talvez 2009, 2010, 2011, começam a aparecer jovens na cantoria e isso também levou mais jovens a ir à cantoria. Falo por mim também, desde que eles apareceram, interessei-me muito mais pela cantoria, que havia um pouco aquela ideia da cantoria para os mais velhos, para os mais antigos, mas como começaram a aparecer os novos, com novas ideias, a falar de coisas mais atuais também,
os jovens começaram a também interessar-se mais para a cantoria. A parte de introduzir na cantoria não é difícil. Felizmente na terceira, não só o povo, mas também os próprios colegas mais velhos e mesmo os mais novos que sabem, já passaram por o que a gente está a passar agora, sabem perfeitamente qual é o apoio que nos tem que dar, não só em cima do palco, mas fora dele, dizer, olha, aqui o povo é mais assim, vai reagir dessa maneira, tens que ter mais cuidado com isto, com aquilo. E é muito fácil a gente ambientar-se a este ambiente. Há sem dúvida um cantador que é chamado o pai da juventude, que é o José Eliseu. Esse é o cantador, talvez o cantador mais polivalente de todos os tempos. É um cantador que tanto canta com todos os cantadores da mesma forma, consegue se pôr ao nível do cantador com quem está a cantar e tenta sempre fazer o possível para que seja o mais novo a brilhar. Às vezes, como a gente costuma dizer, ele baixa-se para a gente se levantar. E isso é muito importante, mas não só o José Eliseu, os cantadores mais velhos, Carlos Andrade, o João e o Noel, o João Ângelo, todos, também não queria falar em nomes para não me esquecer de nenhum, mas foi sem dúvida fácil entrar neste mundo. O povo também no princípio a gente tem sempre aquela, como é que eu ia dizer, o benefício da dúvida, é novo, está a começar, também temos que dar um desconto, pode errar, mas a partir do momento em que a gente começa a aparecer nas cantorias, a fasquia começa a elevar-se e, como eu digo, cada vez que um jovem cantador sobe um palco é uma prova de fogo. Ainda para mais as cantorias da maneira que estão em moda, temos sempre muita gente a assistir às cantorias, é sempre um mar de gente à nossa frente e é que eu mexo com a gente. Mas, resumindo, é sem dúvida fácil para um jovem introduzir-se na cantoria, atualmente. Ainda bem. Exatamente. Da parte do público, eu já estive em alguns espetáculos e já ouvi alguns comentários que as pessoas fazem, principalmente vindo de alguns imigrantes que voltam à terra e que aproveitam para matar saudades das tradições e para matar saudades dos espetáculos que se faziam na altura que eles cá viviam. E já ouvi alguns comentários dessas pessoas um bocadinho negativos em relação à introdução dos jovens na cantoria, no sentido em que eles não teriam conhecimentos suficientes, históricos, culturais, para se apresentarem perante um palco e para estarem ao lado de pessoas que já têm alguns anos, não é, de cantoria. Não sei se tu já tiveste algum contato com esse tipo de opiniões, eu já as ouvi. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas que possam não entender porque é que os jovens se estão a introduzir na cantoria? Eu acho que assim, há um colega meu que diz assim, a gente não vai para o palco para contar histórias, vamos para fazer cantigas. Não somos obrigados a saber tudo, isso é um facto. Mas o saber não ocupa espaço, também é uma verdade. Mas é assim, eu acho que a cantoria teve uma evolução, não vou dizer uma evolução, mas uma revolução muito grande, porque deixou-se de cantar aqueles temas antigos. Normalmente iam cantar a uma freguesia, falavam da história da igreja, da história do império, da fundação da freguesia, e por isso é que as cantorias estavam reduzidas a 10, 20 pessoas nas plateias. Atualmente está-se a cantar em coisas que tocam mais o povo, coisas atuais, a guerra, a fome, e também entramos muitas vezes em brincadeiras e isso, o povo interessa-se muito mais por esses assuntos. Principalmente os jovens vieram trazer essa nova ideia de improviso, não uma coisa tanto, não vou dizer estudada, mas não uma cantoria tanto fundamentada, uma coisa mais, mesmo mais de improviso. Fazer ali, às vezes, como eu costumo dizer, somos cantadores, mas somos atores. Claro. Temos que fazer quase ali uma novela para agradar o povo. Porque é isso que nós estamos a fazer em cima do palco, é agradar o povo, aquilo é entretenimento. Temos que ir ali fazer o que o povo gosta. Pode não ser, às vezes, o que a gente se sinta mais à vontade a fazer, mas temos que fazer coisas para agradar o povo e não há ninguém que queira mais agradar o povo que são os cantadores. Há dias que não corre tanto bem, há dias que corre bem, mas vamos sempre ali para cima com a ideia de agradar o povo.
Também, como eu costumo dizer, a gente não terá prazer daquilo que faz, não faz sentido nenhum. Temos também, há dias que sai do palco, sinto que o povo não gostou tanto, mas sinto que terei prazer, dei o meu máximo, estava completamente à vontade. Há dias que ainda tiro tanto prazer do que faço, mas que agrada o povo. Isso nunca se consegue agradar toda a gente, mas é como eu disse, a cantoria mudou muito e foi essa mudança que fez com que mais pessoas fossem às cantorias. Portanto, eu acho que as pessoas também devem ser um pouco mais compreensivas e perceber que as cantorias mudaram, os cantadores mudaram e é isso. Agora estamos Ou seja, assim. Os jovens vieram trazer a atualidade à cantoria. Fizeram uma mudança completa na cantoria. E como é que se prepara um cantador para subir ao palco? Não há muita preparação, eu falo por mim. A leitura sempre foi um dos hobbies preferidos que eu tive sempre desde criança. É certo que desde que comecei a cantar mudei o estilo, comecei a ler mais poesia, também assuntos mais históricos também, porque sempre gostei dessa parte, mas a preparação é mais uma preparação mental, concentração. Ali 1 hora, 2 antes da cantoria, gosto de estar um bocadinho ali sossegado, mesmo antes de sair de casa, estar um bocadinho sossegado, sem ninguém a falar comigo, que às vezes os meus pais é que dizem que eu fico mal criado antes das cantorias, mas eu gosto de estar ali um bocado concentrado antes de sair para uma cantoria. A preparação é feita mais ou menos assim, porque aquilo é mesmo improviso, não há preparação. Há aquela preparação que a gente pode fazer, como eu disse há bocadinho, ler um bocado sobre a freguesia, sobre a história, os cantadores antigos, mas não há mesmo uma preparação que a gente obedeça a uma regra, não há um aquecimento, não há nada dessas coisas assim. E às vezes vamos para uma cantoria e nunca sabemos se somos o primeiro desafio, o segundo desafio, o terceiro desafio. Muitas das vezes a cantoria normalmente chamam os cantadores todos ao palco, fazem a apresentação, se chamam todos ao palco e às vezes não estamos a contar o seu primeiro desafio e ficamos logo em palco. Temos ali logo 5 minutos para nos concentrarmos ao máximo para a atuação. A preparação para a cantoria acho que passa por isso, é a concentração e acho que é basicamente isso. Mas parece-me extremamente complicado uma pessoa estar em cima do palco e ter pouco tempo para fazer um jogo de palavras. Exatamente. Já te aconteceu ficares sem a palavra, ou de repente esqueceste do que ias dizer, ou não rimou absolutamente nada? A parte das rimas, para nós, é a parte que costuma falhar menos. Às vezes estamos mais desesperados na questão das ideias, não surge aquela ideia que a gente diz, olha, isso é uma grande ideia, às vezes não surge. Há dias que estamos completamente também à pesca da rima, mas surgem sempre rimas. Que normalmente dizemos que é mais ou menos 30 segundos, desde que o nosso colega começa a fazer a cantiga. Quando eu diz os primeiros 2 versos, nós mentalmente já fazemos a construção da cantiga por ele, já sabemos mais ou menos o que é que ele vai dizer. A partir daí começamos a fazer a nossa cantiga. E é engraçado, porque muita gente pensa que uma cantiga começa-se pelo princípio, mas uma cantiga começa-se pelo fim. Porque a cantiga não é nem mais nem menos do que uma mensagem que a gente quer passar ao povo. E tal como num livro e num filme, a moral da história está no fim, porque se estivesse no princípio, o resto da história deixava de fazer sentido e de ter interesse. Aquilo nós pomos a mensagem no fim da cantiga e daí para trás é que fazemos a ligação rimada. Começamos a rimar o primeiro verso, o segundo e por aí abaixo. Às vezes não é fácil e já me deu brancas completas de começar a dizer uma cantiga, esqueci-me o que é que ia dizer, depois de inventar para ir abaixo, mesmo só para dizer, olha, não me calei. Houve uma vez que por acaso já me aconteceu isso numa cantoria mais particular, em que eram só 3 cantadores, o José Eliseu, o John Branco e eu, por acaso estava a fechar a cantoria, o desafio, estávamos a fazer um desafio a 3, eu começo a fazer a cantiga, começo a dizer o último verso e falha-me a última palavra. Só que o John tinha percebido a cantiga, vê que eu fiquei, calei-me e ele disse a palavra e eu, é isso mesmo. Mas acontece muitas vezes o que a gente diz as brancas, já às vezes demoramos ali mais tempo para dizer uma cantiga e às vezes abrimos a boca sem saber o que é que vai sair dali.
Ou seja, o que acaba também por tornar o espetáculo mais interessante, não é? A capacidade de improviso que cada pessoa tem em cima do palco. E dentro do mundo da cantoria, quem são as tuas referências em termos de cantadores, de pessoas talvez mais antigas que já não estão entre nós, mas onde é que às vezes vais tentar estudar um pouco o estilo de cantador que procuras apresentar? Isso é uma coisa, é uma pergunta interessante, mas talvez a resposta, eu tento criar o meu próprio estilo. As imitações, acho que na cantoria, imitações, entenda-se, acho que não funcionam muito bem. Há sem dúvida aqueles cantadores que são referências, atualmente os mais velhos, falo de retornados, de Carlos Andrades, eu usei os cantadores mais velhos, que são, por assim dizer, os nossos padrinhos ou mesmo pais na cantoria, que nos ajudam muito mesmo, não só em cima do palco, mas fora dele. Os livros também, esses livros mais antigos, vários. Exatamente, de poetas e cantadores, ajudam também um pouco, às vezes estamos a ler um livro e encontramos uma palavra que nós não conhecíamos, vamos ver o significado e vamos ganhando muito mais vocabulário, e acho que é um dos pontos principais da leitura para as pessoas que cantam, é a riqueza de vocabulário, porque se tiver 10 palavras para rimar com um, é muito melhor que só ter 3. Portanto, essas coisas das referências passam um pouco também só mais pela atualidade, com os companheiros mais velhos que nos vão ajudando, e nós vamos tentando seguir os passos deles. Queres-me falar de algum livro em particular que tu tenhas e que seja algo que tu gostes de vez em quando de abrir, de ler uma página solta para te inspirares? Há algum que é mais especial por causa disso? Esses dois livros mais antigos, um o de Gervásio Lima, sobre poetas e cantadores, curiosamente foram 2 livros que me foram oferecidos por familiares meus. Esses livros eram de familiares meus que já faleceram, depois a minha família ofereceu-me os livros. São livros que para além de antigos, tenho como é que eu ia dizer, tenho um carinho especial por eles e uma ligação especial por eles por serem de familiares meus que já não estão entre nós, e é daqueles livros que nós de vez em quando estão em cima da mesinha de cabeceira e pego neles e abro e encontro sempre um pormenor ou outro que não me tinha percebido, não tinha lido a cantiga com o sentido que ela se calhar tinha, e às vezes a leitura também, principalmente da poesia, acaba por ser mais interessante do que a leitura em prosa, porque às vezes depende muito do estado de espírito em que nós estamos. Por exemplo, se lemos uma cantiga de uma maneira estando contentes, vamos ver estando tristes, e a gente tira uma conclusão de outra maneira. Por isso é que acho que a poesia é muito interessante e é sem dúvida o reflexo, como diz o livro de Tiago Clara, são reflexos da nossa alma. Por isso, como eu disse há bocadinho, os livros sempre foram um hobby que eu tive sempre desde criança, e que desde que comecei a cantar interessei muito mais pela poesia, e é enriquecedor que também aprendemos aquelas palavras para embelezar as cantigas, fazer aqueles trocadilhos que são tanto bonitos e apreciados nas cantorias. E é isso, todos estes livros que eu trouxe, desde os livros dos cantadores mais antigos aos livros de poesia do Tiago, da Forbela Espanca, que tem aquela poesia que eu costumo dizer, uma poesia muito rendilhada, muito bonita mesmo, uma poesia, eu costumo dizer que posso até dizer uma cantiga que já disse uma vez. Força. Não basta saber rimar para sermos cantadores, temos que saber pintar as quadras com outras cores. Temos que dar mais beleza às quadras, e é isso que estes livros também ajudam a gente a aprender a pintar as quadras com outras cores. Este em particular eu sei que era de uma pessoa que era muito tua fã, Exatamente. Que te acompanhava em todas as tuas cantorias, e sei que também tens um grande apoio familiar, ou seja, a tua família está quase sempre... Está sempre presente, exatamente. Presente. É importante para ti, quando estás em palco, saber que essas pessoas estão ao teu lado, estão exatamente. lá? Às vezes não gosto tanto, por exemplo, um dia que corra mal,
eles vão ouvir aquelas críticas mais negativas do povo, mas eles também já estão habituados, mas sem dúvida que a família, principalmente na parte inicial, foi um apoio muito grande. Houve ali 1, 2 ou 3 cantorias no princípio que não me correram assim tão bem como eu queria e pensei mesmo em desistir. E os meus pais apoiaram, os meus amigos, alguns colegas, mas sobretudo os meus pais apoiaram e fui para a frente. Também posso deixar um agradecimento a eles, não só ao meu pai, mas aos meus pais, à minha família, aos meus amigos e aos colegas que me incentivaram e que têm-me apoiado muito mesmo nesta caminhada que é muito boa, mas é muito difícil também. E para além da cantoria, quem é que é o Zé Luciano? O que é que tu fazes que nós não sabemos? Estou a tirar um mestrado agora em energias renováveis, acabei a licenciatura o ano passado, comecei o mestrado este ano. Também tenho essa vertente do estudo que às vezes não deixa de dedicar tanto como eu queria à cantoria e à leitura. Depois também sou um apaixonado, como disse há bocadinho, por toda a cultura da Terceira, desde o Carnaval, às touradas, aos bolos, ao Espírito Santo. Estou sempre ligado a essa cultura e sou um sortudo por poder participar quase nelas todas. Uma das minhas paixões também é o Carnaval, já saio desde os 13, 14 anos e é sem dúvida passamos o ano sempre com o pensamento no Carnaval. Este ano, felizmente, vou conseguir juntar 2 paixões, a poesia e o Carnaval. Fui convidado a escrever letras para bailinos, que também era um dos sonhos que tinha. E é isso, é o estudo, é a cantoria, é o Carnaval. A minha vida é quase isso. Tirando o estudo, é uma festa, quase. É ótimo. Eu sei que, por causa de outras contingências, tu tinhas a hipótese de não fazer cá o teu mestrado, ou seja, de teres que ir para território continental. Calhou, não é? Tive a sorte. Tiveste a sorte de ficar cá. Já imaginaste como é que seria a tua vida se tivesses que eventualmente sair da Terceira? Já imaginei, mas não me imagino fora daqui. Aliás, quando chegou a altura de decidir área para o ensino superior, fui mesmo eu que não quis sair da ilha. Sempre tinha aquela ideia de tirar Engenharia Mecânica, mas quando soube que a Engenharia Mecânica não fazia parte da lista de cursos da Universidade dos Açores, desisti automaticamente. Mas é curioso que nunca disse essa parte aos meus pais. Só mesmo no dia de fazer as candidaturas é que disse: eu não me sinto preparado para sair daqui. E se calhar não era a parte de sentir preparado, era a parte de não querer mesmo sair daqui, não me via fora deste ambiente. Gosto de sair daqui 1 semana, 2 semanas, mas saber que volto cá e que volto para a ilha e para essas... Isto é um parque de diversões, como nós costumamos dizer, mas não me via longe daqui, não me via fora daqui. Principalmente agora depois de ter começado na cantoria, que quando eu entrei na universidade já há 5 anos, ainda não cantava, só cantava 2 anos e ainda para mais agora com as cantorias. O mestrado, se fosse fora, acho que ia ficar mesmo assim. Tens uma opinião um bocadinho diferente daquilo que atualmente se assiste, não é? Os nossos jovens terceirenses e açorianos no geral estão a fugir cada vez mais dos Açores porque também não existem oportunidades. E em particular quem chega de fora, como eu, também se sente um bocadinho sem grandes alternativas de poder fazer alguma coisa. Tu, ao contrário desses jovens, se saísses, portanto, era pior para ti, porque estás Ficava sem parte de mim. Ficavas sem uma parte Exatamente. de ti. Todos nós ficamos sem uma parte. Mesmo estando longe, não temos essa parte. Quando tu olhas para a ilha, em termos de desenvolvimento, em termos de oportunidades, o teu olhar é mais positivo que negativo? O que é que tu achas que vai ser a Terceira daqui, por exemplo, a 5, 10 anos? Mas, infelizmente, o olhar não é nada positivo e o futuro não é nada risonho. Cada vez há mais gente a emigrar, também essa questão agora da redução do contingente americano na base aérea veio um pouco também dificultar o nosso futuro, mas felizmente a parte a área académica
em que eu estou, as energias renováveis são área do futuro e cada vez mais há uma maior aposta nessas novas energias e eu estou confiante que principalmente cá nos Açores, que temos tantas formas de rentabilizar essa energia, vou conseguir arranjar emprego e vou conseguir ter uma saída profissional. Mas infelizmente há mais pessoas a emigrar e é uma pena realmente, porque a terceira está a ficar um pouco deserta e cada vez mais parada. Tu tens muito contato com as comunidades de imigrantes que nós temos nos Estados Unidos e no Canadá. Como é que tu és recebido lá fora quando chegas? É uma maravilha e costumo dizer que nós não conseguimos fazer cá nem um terço daquilo que eles fazem por nós lá. Somos recebidos em casas, às vezes, pessoas que nem conhecemos, como se fôssemos filhos, netos. É realmente uma hospitalidade única mesmo. Não há palavras para agradecer, porque é sem dúvida um carinho especial. Eles sentem que estão a receber parte da sua terra e para matar saudades das tradições que viviam antigamente, e nós, felizmente, temos este dom que permite dar um pouco de nós e que para eles é quase tudo. Cantar nas comunidades imigrantes é um sonho. Eu costumo fazer um paralelo, não sei se é o mais acertado, mas com o futebol, que é o sonho de qualquer jogador, é representar a seleção nacional. E o sonho de um cantador é ir cantar aos imigrantes, porque ali tudo o que a gente diz é bem recebido por eles. Eles sentem tanta falta desta cultura, das nossas tradições, que o pouco que a gente faça é sempre muito bem recebido por eles. E nós somos sempre muito apoiados, também fruto das vossas coberturas que fazem cá, das cantorias que chegam até eles. Eles cada vez mais têm conhecimento e têm acesso àquilo que se vai passando cá, que a maior parte das pessoas que a gente chega lá diz: conheço-te do computador e da televisão, mas nunca tinha visto ao vivo. Isso também é muito bom, saber que os imigrantes conhecem o nosso trabalho, fruto muito também do vosso, mas é sem dúvida uma sensação única ir cantar aos imigrantes, e somos recebidos de uma forma maravilhosa mesmo. Aliás, tu já estás quase de malas feitas para voltar lá, aos Estados Unidos, não é? Ou Canadá. Canadá, exatamente. Sexta-feira volto. É a última cantoria oficial do ano. Vou ao Canadá, uma zona que nunca tive, que é Hamilton. E vou com o Tiago Clara. Vamos, juntamente com o Manuel dos Santos, penso eu que vai lá estar também. Um cantador que é o Hildeberto Ferreira de São Miguel, que também reside no Canadá. E o Marco Fernandes da Ribeirinha, que também está lá no Canadá. Vamos lá dar um pouco de nós aos imigrantes. Portanto, vão encerrar o ano em grande. Em grande, exatamente. Esperemos depois voltas a casa. Depois vou. Projetos para o futuro. Eu sei que gostas muito de escrever, sei que tens uns caderninhos em casa, escondidos, à espera que alguém possa pegar neles. Gostavas de ter um livro teu? Gostavas de fazer um livro? Sim, isso, desde que comecei nessa parte da poesia, sempre foi um dos sonhos que começaram a nascer. Foi pegar em todos os escritos que eu tenho em casa e quem sabe um dia passá-las para papel. Vou guardando religiosamente todos aqueles escritos, às vezes uns no computador, outros numa folha solta, coisas que surgem na altura. Tento fazer e faço muito, por exemplo, em dias lembrados, dia de Todos os Santos, o Natal, costumo fazer sempre poemas a esses dias. E também, por exemplo, e gosto muito de coisas, escrever com coisas como o sonho, a saudade, a humildade, a amizade, coisas assim, coisas que nos tocam e que toquem também as pessoas que vão vendo. É sem dúvida um sonho, mas também sinto que ainda é um pouco cedo. Tenho que amadurecer mais também a parte da escrita, mesmo em termos de ideias, mas é uma coisa que está a longo prazo nas minhas ideias. O que é que a cantoria trouxe à tua vida? A cantoria trouxe muita coisa, dores de cabeça, muitas dores de cabeça, muitas noites mal dormidas, mas a parte mais gratificante da cantoria é o contacto com o público, todo o carinho que a gente recebe por parte do povo,
passar na rua e as pessoas virem falar com a gente, dar os parabéns a essa cantoria, e às vezes também dizer, olha, não gostei de ti naquele lugar, já fizeste muito melhor, e isso também, sem o povo, a cantoria não faz sentido. Mas é sem dúvida a parte mais gratificante de ir cantar para cima de um palco, é descer dele e sentir todo o carinho de um povo e o apoio deles. Foi uma mudança que nunca imaginei na minha vida, porque não fui daqueles cantadores que começaram a cantar nem com 7, nem com 8, nem com 9 anos. Foi uma coisa que me apercebi que tinha realmente este dom. Tinha eu 17, 18 anos e foi um começo tão repentino que às vezes nem sequer acreditava. E daí também aquela coisa de querer desistir a primeira vez que correu mal, porque eu não tinha ainda a preparação talvez de vida, porque eu faço no primeiro ano 4 cantorias, curiosamente, a primeira cantoria pública que eu fiz, ao público mesmo, foi na Casa da Ribeira, numa cantoria entre amigos. Um deles já cantava, o Samuel, mas os outros, nenhum de nós cantava. Cantávamos num café, numa brincadeira, e havia uma tourada nesta rua, e nós decidimos, vamos fazer uma cantoria na brincadeira e vamos cantar todos. A cantoria espalhou-se, apareceu muito mais gente que aquilo que a gente esperava. A gente até ponderou na altura na cantar, porque a gente não fazia ideia que fosse aparecer tanta gente, mas olha, lá cantámos. Depois aparece um festival de cantoria para novos talentos. Aí é que foi sem dúvida a minha rampa de lançamento na cantoria, porque o festival era dividido em 2 partes. Na parte da tarde fomos intitulados os novos talentos. Fazíamos a inscrição, era aberta a todo o povo, para cantar, pessoas novas que nunca tinham cantado, para se lançar na cantoria. Depois cantávamos entre nós, entre novos talentos, e era eleito pelo povo um dos novos talentos para participar à noite na cantoria com os cantadores já consagrados. Tive a sorte de vencer. Não costumo usar o termo de melhor cantador, talvez fui o mais inspirado naquela noite, porque a cantoria é uma coisa de inspiração, muito baseada em inspiração. Tive a sorte de ganhar. Depois foi uma coisa que foi divulgada também muito para os imigrantes e para toda a ilha. Tínhamos quase 400 pessoas nos bombeiros da praia. Foi aí a minha rampa de lançamento para a cantoria. Mas respondendo à pergunta, o que é que veio trazer de novo à minha vida, foi sem dúvida essa parte do contacto com o povo, que também não estava nada habituado, mas que é sem dúvida a parte mais gratificante de todo este mundo do improviso. As histórias que se vão criando. Exatamente. Vou-te fazer um desafio agora. Vamos dar música? Vamos dar música. Então, pega na viola, faz o que quiseres com ela. O violão, curiosamente, eu comecei nessa arte do improviso como tocador. Ia para as cantorias aqui mais da zona da praia a acompanhar, e este, curiosamente, é um violão mais velho que já se vê pelas muitas marcas que tem, mas é o violão que sempre me acompanhou nas cantorias e no carnaval. Por isso eu o trouxe. É um violão que já está com algumas mazelas, mas é o violão da sorte. Talvez o que tem mais histórias. A parte do improviso, talvez não é tão fácil cantar e tocar. Eu vou talvez tocar uma moda regional. Por que não? Não vou cantar porque isso ia estragar o programa e as audiências. Mas vou tocar um pouco aqui da charamba. Felizmente tenho a sorte de talvez cantar um bocadinho melhor ao desafio que aquilo que toco. A tocar sou mesmo um aprendiz daqueles que só tira o instrumento para a altura de carnaval. Mas vamos lá ver o que é que é.
nossa música. Uma das é a moda, a primeira moda que era cantada nos bailes já antigos, a charamba, que é sempre a moda que abre os bailes de folclore, e é também, para mim, das modas mais bonitas, juntamente aos Olhos Pretos, das modas mais bonitas do nosso folclore. Não tocada desta maneira, mas por alguém que a saiba tocar. Da próxima vez nós fazemos de outra forma. E uma quadra, para nos despedirmos desta conversa tão agradável que foi ter-te cá connosco. Também aproveitando um pouco a parte de ser divulgado para todos os imigrantes, vai assim. Também posso também aproveitar para desejar também já um bom Natal, porque acho que sim, estamos quase perto. Então, faço o que já fiz tantas vezes, mando com amor profundo um abraço aos portugueses espalhados pelo mundo. E num desejo especial para todo o nosso povo, votos de um Feliz Natal e de um próspero Ano Novo. Magnífico! Posso bater palmas? Zé, da minha parte, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um prazer estares cá e ouvirmos todas as histórias que tiveste para nos contar. Eu espero que continues a subir aos palcos, porque precisamos de pessoas assim, que venham trazer atualidade, mas que também venham continuar um bocadinho daquilo que é a nossa história, porque de facto é uma pena nós perdermos-la. Está bem? Muito obrigado pelo convite. E é tudo por hoje, senhores telespectadores. Eu fico à espera que me acompanhem no próximo fim de semana para mais uma história e para mais um convidado.